Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Eu sei que vocês estão aí numa reta final para vários desafios, né? O Enem, ENAD, Enem, vestibulares, concursos. E aí, eu preparei para vocês um slide, deixa eu ver se está apresentando bonitinho. Acho que eu vou apresentar como janela, porque não tô conseguindo visualizar a apresentação como tela cheia. Então, vou apresentar aqui como a tela inteira, tá? Porque o formato de janela não foi possível. Ok? Então, vou apresentar aqui para vocês um slide. Né? Deixa eu ver se está aparecendo o slide bonitinho. Acredito que sim. Né? Sobre sociologia, e um tema da sociologia recorrente, que eu acredito que possa vir a cair nesses grandes exames, Enem, ENAD, vestibulares e concursos, né? Dos temas contemporâneos da sociologia, é muito difícil discutir, tentar adivinhar o que vai cair, porque tudo, de repente, foi engolido por um enredamento, por uma polarização maniqueísta, não é nem dialética, porque a dialética, como nós vimos, é um diálogo no qual se busca uma tese, se contraria com uma antítese, busca-se uma síntese para o melhor fazer da filosofia, da política, da convivência humana. E, neste momento, nós vivemos não um momento político propenso à dialética, ao diálogo, e a riqueza da política a partir do debate, mas o maniqueísmo, né? Maniqueísmo é uma visão de mundo ingênua, manipuladora, no qual existe o bem versus o mal, nós versus eles. Então, este pensamento maniqueísta é um pensamento reduzido do mundo. Porém, infelizmente, vivemos num momento em que as instituições estão marcadas, estão, de uma certa maneira, maculadas por essa ingenuidade maniqueísta, e as discussões que vêm à tona são sempre discussões polarizadas. E dentre as discussões polarizadas, as que têm me chamado a atenção é aquela que fala de uma globalização e de uma regionalização, e agora nós temos a via nacionalista do mundo, né, da política. Então, vou discutir a partir de aspectos, né, nessa verdadeira dialética sobre qual é a melhor forma de desenvolvimento da humanidade, se é pelas marcas de trocas globais, se isso levará a um desenvolvimento pleno dos seres humanos, ou se é uma forma regionalizada, as regiões integradas, a economia local integrada com um local mais próximo, né? Se a regionalização da economia ou a globalização, essas são também maneiras dialéticas de se abordar a política contemporânea. Mas dos temas contemporâneos, então, eu vou falar um pouco de globalização, mas vou falar daquilo que vem a ser uma marca da disputa ideológica em torno do Estado, que, de fato, né, fora dos delírios extremos, dos delírios da extrema-direita, dos delírios da extrema-esquerda, que são marcados, dentre outras coisas, por uma descontextualização histórica do momento. Então, é um anacronismo, porque os termos que se discutem são termos, por exemplo, ameaça comunista, mesmo sabendo do fim do comunismo, ou a revolução do proletariado, mesmo sabendo da atual desarticulação do setor industrial e de um capitalismo cada vez mais associado a trocas individuais e de serviços. Então, estes elementos novos, eles
colocam em dúvida ou questionam, colocam em xeque, né, as bases de uma discussão mais maniqueísta de mundo, que está agora na mídia, está no centro das discussões, é o prato servido no momento, mas essas polarizações elas são marcadas por um anacronismo histórico, porque parece que elas não sabem dos acontecimentos da segunda metade do século XX e das primeiras metades do século XXI. Então, a primeira coisa que se discute em termos reais, né, de qual é o papel do Estado, terminada a Guerra Fria, terminada com a queda da União Soviética, qual é o papel do Estado? Então, se fala em welfare state, o Estado mínimo, o Estado de bem-estar social e o Estado mínimo. Essa, de fato, são as duas grandes questões sobre qual é a melhor condução do Estado. Um Estado mínimo neoliberal ou um Estado de bem-estar social. De forma simplificada, o Estado de bem-estar social é o modelo que busca, por meio de políticas públicas, realizar programas sociais com vista à diminuição da desigualdade, ao apoio a grupos minoritários e vulneráveis e à concessão de benefícios relacionados à educação e à saúde. Em contrapartida, o Estado mínimo é aquele que busca intervir o mínimo possível em questões de seguridade social e se evadir das responsabilidades pelos serviços de saúde, educação e outros benefícios sociais, estes transformados em serviços. E ao Estado cabe muito mais o papel de regulador dos conflitos do que de promotor dos serviços. A questão maior ou menor de intervenção do Estado justifica-se em função do seguinte processo: o governo arrecada recursos por meio de tributos e aplica esses recursos nos programas que ele considera prioritário. Então, um governo que controla um Estado, ele ingere recursos que são impostos, ou seja, são obrigatórios aos cidadãos que compõem aquele Estado, né? E qual é a melhor maneira? É melhor você arrecadar menos e promover menos, o Estado mínimo, ou é melhor você arrecadar mais e promover mais, o Estado de bem-estar social? Assim, muito mais do que fruto de decisões técnicas, a escolha nas áreas que receberão recursos, elas são questões de ordem política e, por isso, ideológica. Dessa forma, interceder por mais ou menos estrutura econômica nas relações sociais também é uma decisão política e de posição no mundo. Do ponto de vista dos seus limites, o estado de bem-estar social tem que propor ações factuais, factíveis e possíveis de serem executadas em função das restrições de orçamento que o Estado tem. Como ocorre em qualquer empresa ou unidade familiar, deve-se gastar o que for possível em função da receita. Por outro lado, do Estado mínimo, é exigida a ação e a intervenção no sistema como regulador das relações econômicas, coibindo monopólios, protegendo consumidores e, nos momentos de crise, intervir. No restante do tempo, supõe-se que os mecanismos naturais do mercado ele irá trazer a justiça social. Então, vamos pensar em termos de privatização, naquela que nos é mais explícita, que é a privatização das rodovias. Então, eu tenho uma rodovia que passa aqui por nossa região. E esta rodovia, ela foi feita pelo Estado. O Estado comprou as terras que eram privadas ou investiu em terras que já eram públicas, com dinheiro dos nossos impostos, construiu a rodovia e a mantém. O que se propõe?
é que a iniciativa privada construa a rodovia e quem quiser utilizá-la, pague por ela. Essa é a ideia privatizadora. Então, eu dou direito a uma empresa construir uma rodovia nesta região e essa rodovia ela será usada de acordo com o pagamento. Não sai dos impostos. Essa é a ideia simples de privatização, né? Eu pago pelo uso da rodovia através do pedágio. Eu não pago pelo uso da rodovia pelo imposto. Pelo menos deveria ser assim. Nós sabemos que pagamos duplamente, porque nós pagamos pela construção da rodovia, pela manutenção da rodovia pelo Estado. O Estado privatiza apenas a manutenção da rodovia. E aí a gente paga pelo uso da rodovia, ainda que a gente tenha pago também pela execução, pela obra e por melhorias em rodovias de maneira geral, né? Bom, este é o limite, é quando nós não temos uma questão bem resolvida entre o poder do Estado e o poder do mercado. Então, vamos pensar aqui em um breve histórico. Quando é que surgiu esse estado de bem-estar social? Predominava no capitalismo, até 1929, as teorias liberais, fisiocratas, no qual acredita que a riqueza das nações está associada à riqueza natural, ricardiana, que vai dizer, olha, você tem que saber qual é a tua força, qual é a tua fraqueza, investir na tua força e, naturalmente, cuidar da sua fragilidade tal, econômica. Mas, de qualquer maneira, até 1929, por exemplo, os Estados Unidos tomado como exemplo, a Inglaterra tomado como exemplo, onde a livre iniciativa foi, de fato, executada para o enriquecimento daquelas nações, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, quando vocês estudaram Revolução Gloriosa, Revolução Inglesa, vocês viram Revolução Industrial, que o Estado teve um papel inicial no mercantilismo inglês de proteção das relações capitalistas, mas nos Estados Unidos, principalmente o laissez-faire, em francês, né, o deixe fazer, a livre iniciativa, ela tornou os Estados Unidos a nação mais rica com o modelo liberal de capitalismo, né? Aí o que acontece? Há uma veio a crise de 29, no qual o Estado capitalista mostrou-se ineficiente diante de dois aspectos. Ele não geriu os processos financeiros de especulação financeira e não controlou a oferta e a procura. Então, especulação financeira e hiperprodução foram dois fatores que levaram à crise de 29. Os dois principais fatores, e você tem fatores associados a ele. Então, nos Estados Unidos foi feita uma tentativa, né, de reconstrução do papel do Estado diante da economia, chamado de New Deal, ou Novo Acordo. Neste novo acordo, um conjunto de programas coordenado pelo presidente dos Estados Unidos, baseado nos pensamentos keynesianos, do Keynes, que é um economista inglês, ele propôs que o Estado ele deveria interferir na economia, ajudando as empresas para manter o emprego e fazer grandes obras públicas. Este é o modelo de estado de bem-estar social. No entanto, essa crise do capitalismo, ela não foi uma crise desassociada. Ela estava associada ao intervencionismo estatal da Primeira Guerra Mundial, né, o neocolonialismo, que é o laissez-faire mais selvagem possível, o capitalismo mais selvagem possível, apoiado por anseios nacionalistas dos Estados-nações europeus, gerou a Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial, mal resolvida, gerou a ascensão totalitária na Europa, e em 1917, na Rússia, surge um Estado completamente controlador da economia
para promover o bem-estar social, que é o Estado socialista soviético, a União Soviética. Então, o New Deal se fazia necessário neste contexto, né, de ascensão de vias, de ascensão do socialismo soviético, o declínio do capitalismo norte-americano liberal e o surgimento de uma terceira via que era nacionalista e capitalista, que é o Estado autoritário, fascista, nazista, e que se esparramou pela Europa e pela América Latina. O Estado interventor para assegurar os interesses capitalistas da elite, promover a nação, não promover o povo, promover a nação, inclusive com sacrifício do povo, daí a expressão fascismo, né? Lembra que é você juntar um feixe no qual você sacrifica alguns indivíduos em nome do bem-estar geral. Essa é a ideia fascista, né? Então, o fascismo era a terceira via. E o fascismo, ele tinha justamente uma preocupação de que o Estado deveria promover as empresas nacionais, tal qual o New Deal, ou esse liberalismo reacordado, né, dos Estados Unidos, que é o chamado New Deal. Tá? Bom, um outro contexto que fortalece, então veio a ascensão totalitária, os Estados Unidos se precaveram, participaram da guerra, venceram a Segunda Guerra Mundial, né? E aí vem um novo contexto, o contexto da Guerra Fria, porque a terceira via, que era o nacionalismo, ele, naquele momento, terceira via nacionalista, fascista, ela foi derrotada, graças à união do capitalismo liberal, New Deal norte-americano, e o socialismo soviético. A União Soviética foi responsável pela neutralização e cerco a Berlim, e os Estados Unidos neutralizou a Itália e também ajudou no cerco a Berlim. Então, a ascensão, o totalitarismo nacionalista, o fascismo foi derrotado tanto pelo socialismo como pelo capitalismo reacordado dos Estados Unidos, o New Deal. Bom, aí o que aconteceu? A Europa foi o palco da Segunda Guerra Mundial e a Inglaterra também, né? A Inglaterra estava devastada. E desta maneira, em 1942, surge uma nova proposta chamada Plano Beveridge na Inglaterra, de uma reconstrução da Inglaterra com grande aporte estatal, em que o Estado transfere recursos de pessoas empregadas para pessoas desempregadas. O Estado, então, promove a reconstrução do Estado e o bem-estar social. A diferença do New Deal para o plano Beveridge é justamente o sujeito que vai receber o recurso, não a empresa, não a grande obra, mas sim o Estado liberal, os sujeitos. Então, são predominantemente alguns modelos de Estado de bem-estar social. O segundo Fiore, né? Então, eu listei aqui alguns. O Estado liberal, em que predomina a assistência aos comprovadamente pobres, é a transferência de renda. São alguns exemplos: os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, o modelo de Bolsa Família do Brasil. O Estado conservador corporativista, em que predomina a preservação das diferenças de status, os direitos, portanto, aparecem ligados à classe e ao status, e a ênfase na manutenção das diferenças significa que seu impacto em termos de redistribuição é bem pequeno, mas é a ideia do pleno emprego da Áustria, da França,
da Alemanha e da Itália, inclusive Alemanha, Itália, França, Áustria, promovendo a estatização da economia para gerar o pleno emprego. E os regimes sociais democratas, em que o universalismo e a desmercantilização atingem amplamente a classe média, onde todos os segmentos sociais são incorporados a um sistema universal de renda e de seguros, todos são beneficiários, dependentes e, em princípio, pagadores. Né? Então, todos recebem, todos pagam, que é o modelo usado pelos países da Escandinávia. Justamente na Escandinávia, este modelo prevaleceu, e com sucesso, mas ali existia um fator muito importante para entender o sucesso do estado de bem-estar social na segunda metade do século XIX e também a sua derrota no fim do século XIX, começo do século XXI. Né? Perdão, século XX. Tá? Eu falei século XIX, mas é século XX. Segunda metade do século XX, por que o Estado social fez tanto, de bem-estar social, fez tanto sucesso, principalmente na Escandinávia? A Escandinávia era um país capitalista, mas o bloco socialista estava ali ao lado, afoito por conquistar aquela região. E aquela região realmente era um limite, né? Se a União Soviética anexasse aquela região, estaria muitíssimo próximo do centro da Europa e do norte da Europa, Inglaterra e Alemanha. Então, o que acontece? Os estados escandinavos, eles tiveram muito sucesso e muito recurso para frear o avanço socialista com esse estado de distribuição de renda universal. Aí, há duas coisas para a gente entender a ascensão do Estado. Primeiro, ele está ocupando o vácuo de quem? O estado de bem-estar social? Das famílias e das igrejas. Por exemplo, no Brasil, a rede de assistência social e distribuição de renda se fazia pelo sentido comunitário das comunidades, inclusive com feições religiosas associadas no Brasil à Igreja Católica. Mas mundo afora, a solidariedade ou a assistência estava muito vinculada a fatores religiosos, a crença na caridade. Com a igreja diminuindo o seu papel, veja também, onde o estado de bem-estar social teve o seu maior sucesso, foi também aonde tem o maior número de ateus, que são os estados do norte europeu. Então, nestes lugares, o Estado teve que cumprir papel que outrora era das famílias, a solidariedade e a caridade, ou da igreja. Né? E um outro elemento é que se não houvesse uma assistência social do Estado, se entendia que os pobres iriam se revoltar. Então, o estado de bem-estar social fez muito sucesso e teve muita força enquanto a União Soviética era uma ameaça, enquanto existia um modelo socialista de sociedade, o que não existe mais. Então, quando o seu coleguinha fala que tem medo de comunista, dá um livro de história para espantar os fantasmas dele, porque aí é muito anacronismo, ou seja, um desconhecimento do processo histórico. Tá? Então, durante a Guerra Fria, este modelo de estado de bem-estar social ele teve muito sucesso. Quando os Estados Unidos vencem a Guerra Fria, a União Soviética deixa de existir, o bloco socialista cai por completo, restando uma China que não é o modelo de socialismo. Né? A China é um modelo hoje de capitalismo bem sucedido, de um capitalismo planejado. Não tem tanta livre iniciativa, mas tem muito planejamento estratégico das empresas capitalistas com apoio estatal. A União Soviética, como eu já disse, deixou de existir. A Coreia do Norte é um ponto apenas para incomodar o Japão, acho que muito mais mantido pelos Estados Unidos do que qualquer outra coisa, e Cuba, que é apenas para os Estados Unidos manterem o fantasma interno
para os ignorantes, anacrônicos locais. Então, quando os Estados Unidos vencem a Guerra Fria, o estado de bem-estar social passa por críticas e de legitimidade. A crise do modelo de bem-estar social está relacionada ao crescimento da complexidade das sociedades democráticas em massa. Os movimentos sociais cada vez mais impuseram uma maior participação a segmentos, e aí, junto com os Estados Unidos vencendo, lançou-se a ideia, começou-se a falar em termos de globalização da economia. Toda a economia não é mais em 2 blocos econômicos, mas é um bloco só, liderado pelos Estados Unidos. É que depois foram surgindo as potências regionais que fizeram com que os Estados Unidos diminuíssem o seu prestígio, que é o caso da União Europeia, é o caso dos tigres asiáticos, é o caso da China, foi, durante um período, o caso do BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, que fez com que os Estados Unidos perdessem o seu poder de influência, mas não necessariamente perdessem o seu poder econômico e militar diante das outras nações do mundo. Tá? Bom, então surge a ideia de que o capitalismo ele é um sistema justo por si só. E a justiça do capitalismo ela é natural, associada ao mercado, de uma comparação com a natureza mesmo, por quase que um darwinismo, a lei do mais forte, tal. E aí isso é transformado em mérito. Engraçado que o mérito foi usado inicialmente, se eu não me engano, por Jung, um pensador inglês, como se fosse uma crítica, né? O mérito era uma ironia, sociedade meritocrática. Os filhos dos pais sempre vencem. Os filhos de pais ricos sempre vencem, né? Então, o problema do mérito, o mérito ele é usado como uma maneira de distribuir o poder. Então, tem mais poder quem tem mérito, quem fez por onde. Como se não houvesse transmissão de herança, de prestígio e de capital cultural na sociedade capitalista. O problema é que o mérito, concentrar poder, né, o mérito para distribuir o poder, concentrar poder é o meritocrático. Então, quanto mais poder você tem, parece que mais mérito você teve, né? Então, virou quase que um paradoxo. Eu venci porque eu mereci, e eu mereço porque eu venço, né? E aí, a sociedade, tá aí o texto, eu vou deixar para vocês, né? A sociedade, ela passa por esse embrolho da meritocracia. Bom, no Brasil, como é que temos a situação do Estado mínimo no Brasil? O Brasil sempre teve um Estado forte para intervenção econômica. No entanto, o Brasil teve um Estado nulo ou muito fraco para intervenções sociais. Agora me fugiu o nome do personagem histórico do Brasil que dizia que o problema social no Brasil era um problema de polícia e não um problema de política. Bom, o Brasil sempre teve um Estado muito inoperante em termos de bem-estar social, tá? E sempre foi muito forte em termos de intervenção para proteger a economia das elites. Então, durante o período colonial, durante o Império, o período colonial e o Império foi marcado por um Estado mercantilista, protetor, monopolista, refém das elites locais, que utilizava mão de obra escrava, sem cidadania, sem assistencialismo associado, ou esse assistencialismo ele era associado à catequese e à cruzada, portanto, à guerra de religião, né? Só tinha assistência quem fosse católico. Então, realmente, o Brasil sempre teve um Estado mínimo em termos de assistência social, mas sempre teve um Estado muito pesado em termos de interferência na economia.
Getúlio Vargas talvez tenha sido o primeiro que falou em assistência social quando ele consolida as leis trabalhistas, mas aí o assistencialismo, ou o bem-estar social, é associado ao trabalho, ao Fundo de Garantia, ao INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, o IANSP, INANSP, perdão, ele é anterior ao SUS. Então, não era universal, era só para o trabalhador o direito à assistência, né? Bom, o período militar continuou com esse modelo varguista. O Brasil, a Primeira República foi liberal, né? Mas o liberalismo da Primeira República foi justamente para proteger, era um Estado mínimo, mas protetor da elite local. Era quase que o laissez-faire, o deixe-fazer das elites locais que conduziam o país concentrando renda, concentrando dinheiro. Isso também aconteceu no Segundo Reinado, né? O período do regime militar, o PIB do Brasil, por exemplo, cresceu, mas cresceu também a desigualdade econômica. Então, o ministro da Fazenda da época dizia que era necessário fazer o bolo crescer para depois dividir. E aí o bolo cresceu e ninguém mais queria dividir. E quem comeu, comeu. Né? A elite comeu, a elite brasileira associada ao capital estatal, comeu o bolo e sobrou para o povo a louça para lavar da festa do final da ditadura militar, que foi o processo hiperinflacionário. Então, houve pela primeira vez, e talvez a última, participação popular de fato na construção da cidadania brasileira, com a Constituição de 1988, que, contraditoriamente, propunha para o Brasil, para o Estado brasileiro, uma série de tarefas típicas do Estado de bem-estar social. No entanto, economicamente, propunha um Estado neoliberal, um Estado mínimo na economia. Quer dizer, eu não cobro imposto e o Estado tem que fazer um monte de coisa agora que nunca fez. Nunca cuidou da saúde, nunca cuidou da educação, nunca cuidou da segurança pública, né? E agora, o que eu tenho? Eu não tenho um Estado que cobra imposto, mas eu tenho um Estado responsável por esses setores, e esta é a contradição que nós vivemos agora, porque muitos querem um Estado de bem-estar social. Então, a terceira via do Anthony Giddens, que é vivo, ele nasceu em 1938, também é inglês, ele sugere algumas reformas estruturais da economia e do Estado. A reforma do Estado é urgente. O Estado não deve dominar o mercado. A compreensão papel da sociedade civil. A sociedade civil deve conduzir o Estado. Porém, muita sociedade civil pode gerar comportamentos mafiosos, né? É preciso elaborar um novo contrato social vinculando direito à participação civil e obrigação de participação civil na condução do Estado. Não devemos renunciar ao objetivo de criar uma sociedade igualitária. Então, o Giddens, que é extremamente crítico ao estado de bem-estar social, que é um defensor de um Estado liberal, né, ele vai dizer, olha, mas não devemos renunciar, não é ultraliberal, não é neoliberal, é um Estado liberal com nuances de estado de bem-estar social. O Estado não deve renunciar ao papel de promover a cidadania, né? A criação de uma economia dinâmica com pleno emprego. Então, ele acreditava que o pleno emprego era factível. Pleno emprego é, assim, uma taxa de desemprego abaixo de 8%. Isso geraria uma economia relativamente organizada. Se você vai para os países europeus, Alemanha principalmente, e França, que tem uma tradição de estado de bem-estar social, você percebe que foi governado por governos sociais-democratas e por governos conservadores, a ideia do pleno emprego. Não é que o emprego lá não tem grandes desníveis salariais, mas a ideia do pleno emprego é forte, né? Não é assim, você vai ser empregado em serviços de alta remuneração. É o pleno emprego, por exemplo, o cuidado que eles têm com as cidades, o cuidado que eles têm com o meio ambiente. É algo que a gente precisa observar que está acontecendo na Alemanha, e a Alemanha é sempre protagonista
das passagens políticas que se espraiam o mundo afora, né? A reforma do estado de bem-estar social, que já foi mencionado, há alguns exemplos bastante óbvios, como o benefício do desemprego, que prendem as pessoas fora do trabalho, podiam estar em bons empregos ou provisões de pensão que inibem a poupança. Então, o emprego como sendo o principal fator de promoção do bem-estar social. As políticas sociais e econômicas precisam estar conectadas entre si. Não é possível um desenvolvimento econômico sem um desenvolvimento social, como fez o Brasil na época da ditadura militar, né? Precisamos estabelecer um arcabouço efetivo de capitalismo responsável. O capitalismo, a exploração capitalista, ela não pode gerar a insustentabilidade do processo capitalista. Por isso, a ONU lança aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável. O Banco Mundial se preocupa agora com o desenvolvimento sustentável, com a economia, com a educação, com saúde, né? Para que a exploração capitalista não torne o capitalismo inviável para as futuras gerações, né? Por falar em críticas ao capitalismo, talvez o crítico mais fácil de ser entendido é um brasileiro, Milton Santos, crítico da globalização. O livro dele, que eu coloquei aqui, se chama Por uma Outra Globalização, do Pensamento Único à Consciência Universal, né? O Milton Santos ele vai entender que nesse mundo que nós vivemos de uma sociedade globalizada, a globalização ela é entendida por ele como uma fábula. Depois, a globalização, ou seja, como uma fábula, como uma mentira, ela é um elemento de sedução, né? No mundo real, a globalização é de uma perversidade muito grande, porque ela desvia recursos dos países que já têm poucos recursos, porque foram historicamente explorados, e são levados, por exemplo, o recurso dos melhores alunos, que acabam sendo direcionados para viver na Europa, nos Estados Unidos, naquilo que a gente chama de fuga de cérebros. O mundo como possibilidade. Aí ele vai dizer de uma outra globalização. E essa globalização é que a abertura das economias e o espraiamento do mercado para todos os cantos do mundo trouxe também metodologias e tecnologias que podem ser utilizadas para a construção do desenvolvimento local. Eu acho que talvez nos falta... A gente fala muito do Manifesto Comunista, mas acho que se nós lêssemos o Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade, né, talvez a gente entendesse uma alternativa para o Brasil diante da dança da globalização, né? Vamos deglutir essas tecnologias que vêm de fora, mas vamos transformar numa tecnologia nossa, numa apropriação da tecnologia capaz de transformar a realidade local e não simplesmente sermos receptores, como éramos durante o período colonial, de investimentos e de investimentos exploratórios de tecnologias e métodos dos países centrais das metrópoles do capitalismo, né? Então, talvez nos falte um pouco a visão antropofágica de pegar as tecnologias, as metodologias e tudo que aflui na globalização para dentro da nossa nação e transformar em riqueza própria. Eu coloquei as referências e coloquei alguns exercícios, né? Então, o primeiro exercício, eu acho que é muito provável que caia exercícios desse tipo nos grandes vestibulares agora de 2021 para 2022, nos exames, ENAD, ENEM, não sei mais o quê, ENAD, não sei porque estou com isso na cabeça, ENEM e vestibulares, tal, né? A criação do Sistema Único de Saúde como uma política para todos constitui-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira. Segundo o texto, duas características da concepção pública analisadas são... Então, você tem que ver aqui, né? A democracia envolve um modelo de Estado no qual as políticas protegem os cidadãos para as desigualdades. Sem querer, eu bati o dedo. A resposta é a C,
é o universalismo, porque o SUS ele não vai pedir, como era no INPS, a carteira do trabalhador para dar a assistência. Todos têm direito à assistência. E o igualitarismo, né? O SUS talvez é o único modelo que funciona no Brasil, de fato, né, com estado de bem-estar social. Hoje eu vi uma pesquisa muito interessante que 52% dos usuários de planos de saúde usam SUS. E só usam os planos de saúde para agilidade, mas quando a coisa é séria, em casos de emergência e em casos de especialidades, 59% dos usuários de plano de saúde, 51, perdão, dos usuários de plano de saúde usam o SUS. Reportagem de hoje da Folha de São Paulo, né? Uma outra pergunta. O estado de bem-estar social, também denominado welfare state, caracteriza-se pelo enxugamento da máquina administrativa, busca de estabilidade fiscal e transparência nos gastos públicos? Não, essas são premissas do Estado neoliberal, ou do Estado mínimo. Pelo denominado Estado mínimo? Não, é o antagônico ao Estado mínimo. Pela função do fomento à iniciativa privada nas áreas de interesse social em substituição? Não, isso também é o Estado mínimo. Pela intervenção direta no domínio econômico com vista à produção de bens e serviços para a população? Não, isso é o desenvolvimentismo. É pela intervenção direta apenas em setores essenciais, como saúde e educação, fomento à iniciativa privada para atuação em atividades próprias de mercado. O welfare, o estado de bem-estar social, é hoje colocado como uma terceira via, né, ou como uma contraposição à ausência do Estado, né? Então, o estado de bem-estar social, a resposta é a alternativa E. Coloquei mais uma pergunta sobre o estado de bem-estar social, geralmente identificado com as políticas econômicas implementadas por governos sociais democratas europeus, ocidentais e democratas nos Estados Unidos a partir do New Deal. Embora com algumas formulações teóricas a respeito sejam encontradas antes disso, de modo geral, objetivam proporcionar aos cidadãos padrões de vida mínimos por meio de políticas fiscais, sociais e de redução das desigualdades econômicas, políticas dessa natureza também têm sido implementadas no Brasil. Os enunciados a seguir referem-se ao aumento da expectativa de vida da população gerou desequilíbrio estrutural no sistema de seguridade social. Até aí, tudo bem. O processo denominado de crise previdenciária, que colaborou para o colapso dos estados de bem-estar social. Olha, não é bem isso, não, né? Existe isso, né? Mas a Seguridade Social Pública, alternativa E, tarará, né? A Seguridade Social Pública, uma das características essenciais dos Estados sociais, foi ampliada gradualmente no Brasil ao longo do século XX, e a adoção de políticas características do bem-estar social historicamente ocorreu em períodos de expansão de produção industrial e da ampliação das receitas tributárias. Claro, o estado de bem-estar social é muito dependente do bom desenvolvimento econômico do mercado daquele estado-nação. E o que eu tinha lido errado ali? O aumento da expectativa de vida da população gerou um desequilíbrio estrutural no sistema de seguridade social, processo denominado de crise previdenciária no mundo afora, que colaborou para o colapso do estado de bem-estar social. Eu acho que o termo colapso aí está muito forte, né? Porque o estado de bem-estar social é ainda uma alternativa bastante forte na França, na Alemanha, em Portugal, os Estados Unidos, quando é de Partido Democrata. Então, acho que o termo colapso assusta um pouco, tá? Eu erraria essa no vestibular. 4, né? Está falando sobre o estado de bem-estar social, pressupõe o Estado deve controlar o corpo social, tanto na esfera pública quanto na privada. O modelo de Estado garante os direitos sociais básicos, sem espaço para liberdades industriais e oposições de ideia? Não, aí não é o estado de bem-estar social. Educação, assistência médica, emprego e renda mínima e moradia. D, liberdade de expressão, são direitos de todos os cidadãos e devem ser garantidos pelo Estado. E a última questão, né, a 5,
as 2 últimas décadas do século XX assistiram ao desmonte do estado de bem-estar social, também conhecido como welfare state. Nesse momento, surgiu um conjunto de medidas que trouxe novas tendências de políticas econômicas e sociais. Então, vamos lá. Em 1980, o Consenso de Washington foram definidas as medidas que previam a redução da participação do Estado na economia, gerando os princípios do neoliberalismo. Verdade. O neoliberalismo protegeu e defendeu o estado de bem-estar social em oposição ao estado mínimo? Não, ao contrário. O estado de bem-estar social foi uma política baseada na estatização da economia pelos governos sociais-democratas. Também, tal como ocorreu nas economias de países socialistas. Na verdade, não foi estatização da economia, foi a intervenção estratégica justamente para combater o avanço da influência dos países socialistas nas populações. Então, fica só a alternativa A, ok? Então, pessoal, vou deixar esse material aqui, vou passar para vocês nas aulas, tá? E, por enquanto é só. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Teams, pelo Classroom. Vou mandar esse vídeo pelo YouTube para que vocês possam assistir pelo celular, tá? E boa sorte aí nessa finalzinho de 2021, um ano de novo, né, um ano atípico, muito difícil para quem está estudando, porque há muitas indefinições na política, no estado de bem-estar social, para a promoção da educação, né, tem falhado muito, então nós não sabemos, é difícil tomar alguma decisão a respeito da própria carreira, quando a gente não sabe se o sistema de educação ele continuará com a legitimidade que ele tem hoje, né? O sistema público de educação, principalmente as universidades públicas e as escolas públicas de ensino médio, têm sido muito questionadas, né? Mas ainda assim, uma coisa que eu sempre digo, trabalhadores do mundo, estudem, porque com a aquisição de um conhecimento poderoso é que vocês vão se dar melhor nesse mundo extremamente competitivo, tá? Muito obrigado, até mais.